lembram, eu sempre esqueço. Vamos lá, então. Se você entender quais são os pontos a serem observados pelo arquiteto com relação às tubulações e equipamentos de água quente, né, para deixar a tubulação, para disponibilizar a tubulação de água quente, o objetivo da disciplina já foi atendido, tá bom? Então, quais são os pormenores de uma instalação de água quente? Ó, a instalação de água quente não é um volume de água que tem que ser disponibilizado para o usuário através de uma outra tubulação. Então, de cara, você precisa de duas tubulações: a de água fria normal, né, a água a temperatura ambiente, e a de água quente, que no caso esta tem que passar por uma unidade de aquecimento, tá bom? Então, quais são as principais diferenças de um sistema, de uma instalação de água quente, né, predial? As duas diferenças são o material que compõe as tubulações de água quente, que são diferentes, e a presença de um equipamento exclusivo para o sistema de aquecimento, que é a unidade de aquecimento. Essa unidade de aquecimento ela pode ser um boiler, né, que é aquele reservatório geralmente metálico, que é usado para armazenar água quente. A placa, né? Quando tem um boiler, tem uma placa também. A placa solar, ela é uma tubulação interna lá, uma geometria que faz a água demorar, passar por aquela placa, e uma superfície de cerâmica que vai absorver a temperatura do sol e fazer com que essa água, ao passar por lá, ela aqueça. É tipo um radiador ao contrário, né? O radiador esfria a água, o radiador do carro. Ela esfria a água e o vento que está entrando ali. Já a placa solar, ela faz o contrário. Quando a água passa por lá, ela não esfria, ela aquece, tá bom? E o boiler é aquela tubulaçãozinha, aquele reservatóriozinho metálico que é utilizado para armazenar e algumas vezes, né, alguns equipamentos, eles são ligados na tomada e ele meio que aquece um pouquinho a água. Ele mantém a água mais tempo aquecida, tá bom? Porque, como eu disse para vocês, se você vai tomar um banho às 5 horas da manhã, não é? Como que você tem um sistema de boiler, a água não vai estar tão quente quanto no final da tarde, tá bom? Porque no final da tarde ela passou o dia inteiro recebendo calor, né, do sol, e quando chega no final do dia ela está muito aquecida. Ao longo ali da noite ela vai esfriando um pouco, tá bom? Mas os sistemas já são feitos para que ela ainda fique quente, né, pela manhã, mas não tão quente quanto no final da tarde, tá certo? Então, eu posso fazer esse aquecimento. A unidade de aquecimento pode ser um sistema de aquecimento solar, né, que é boiler mais placas, e pode ser também o sistema individual de aquecimento, né? O individual, no caso, ele pode ser um boiler ou pode ser um chuveiro elétrico, por exemplo, né? Então, o chuveiro elétrico ele já é uma coisa mais local, beleza? Então, o individual, nós vamos entender aqui que ele é uma coisa que é usada para a casa inteira. E o local é usado para um ponto específico de consumo. Por exemplo, o chuveiro do meu banheiro. O chuveiro do meu banheiro tem sistema de aquecimento? Tem. Mas ele é de que tipo? É boiler e placa solar? Não. Ele é elétrico. Então, eu disponibilizo um ponto elétrico para que um chuveiro elétrico com resistência faça o aquecimento da água. Então, o aquecimento da água na minha casa, ele é um aquecimento local, por exemplo. Entenderam? Local é no local do ponto de consumo, tá? Bem, então, olha só, no projeto arquitetônico, quais são as principais coisas, né? As tubulações, elas são específicas, ou seja, eu tenho uma outra tubulação específica para água quente. Essa tubulação, ela possui materiais específicos, tá? Então, são materiais específicos devido à temperatura, tá? A temperatura da água, ela é maior, né? Cerca de 10 a 15 graus maior, e isso vai fazer com que o material, né, ele tem que ser melhor para resistir àquela temperatura. Se você colocar o PVC comum, ele vai ressecar logo mais, né? A vida útil da tubulação diminui muito, drasticamente, tá? E as unidades de aquecimento, né, que são
vamos dizer assim, o principal. Não existe sistema de aquecimento sem as unidades de aquecimento. Então, local, individual e comunitário. Quando é que ela é local? Chuveiro elétrico, por exemplo, é um aquecimento local. Aqueles aquecedores de passagem que você compra da Lorenzetti, né? Eles também são aquecimento local, certo? E o que é o aquecimento individual? Individual, nós estamos falando de uma unidade familiar, certo? Ou chama de unifamiliar, tá bom? Então, um sistema de aquecimento, ele atende a uma casa, por exemplo, tá? Ou um escritório, ou uma unidade, tá bom? E o que é o comunitário? É um sistema de aquecimento que ele existe para abastecer várias unidades, né? Multifamiliar, como dizem, tá bom? Quais dos três aqui, dos três tipos de unidade impactam na arquitetura? Individual e comunitário. Por quê? Por que, que o local não atrapalha, Paulo? Porque é o seguinte, pessoal, o aquecedor de passagem, o chuveiro elétrico, eles não têm assim, eles têm um impacto na decoração, tá? Por isso que hoje em dia tem tantos modelos bonitos aí para você escolher. Mas eles não atrapalham na arquitetura em si, tá bom? Nós vimos que as tubulações e os materiais, no caso dessas tubulações, você esconde nos mesmos locais onde estão as outras tubulações de água. Então, a coluna de distribuição desce no shaft também. O ramal de distribuição anda pelo forro também, pelo rebaixo do forro também. Os subramais também estão dentro das paredes, sejam elas de alvenaria ou drywall, tudo bem? Agora, individual e local e comunitário, elas precisam das unidades de aquecimento do lado de fora, né, da edificação. Então, eu vou ter alguma influência aqui volumétrica, tá bom? Para poder esconder esses elementos. E aí, é isso que nós vamos dar uma olhada aqui agora, para que vocês tenham um norte de o que vocês precisam se preocupar na hora de fazer o projeto, tá bom? Com essa parte de instalações. Vocês já aprenderam que o shaft é muito importante numa instalação, tá? Numa instalação predial. O rebaixo do forro, vocês entenderam que não é um detalhe construtivo, ele é realmente um elemento necessário para alocar tubulações elétricas, hidráulicas, sanitárias, incêndio e tudo mais, tá? E as paredes têm uma função secundária, né? Além de fazer a divisão dos ambientes, determinação do layout, ela também aloca as tubulações dos subramais, certo? Então aqui, ó, como nós vimos agora, o impacto na arquitetura está na individual, né? Na unidade de aquecimento individual e comunitária, tá bom? Então, ó, foca nisso aqui. Quase esse slide aqui. Essa informaçãozinha aqui, pessoal, ó, tá? Ela é tão certa quanto o sol nascer amanhã, que vai cair na prova, tá bom? Fica a dica. Então, os requisitos são materiais das tubulações, uma tubulação específica para água quente e as unidades de aquecimento. Quais são os tipos? Local, individual e comunitário. Vamos falar mais um pouco sobre essas unidades de aquecimento? Olha só, com relação ao impacto na arquitetura, tá? Aqui tem um esquemazinho que eu acho bem bacana. Ele mostra a água fria, de azul, e a água quente, de vermelho. Se vocês observarem aí, ó, você tem o sistema de aquecimento da água, composto por placas solares, e o boiler, tá bom? Em cima ainda tem um reservatório, que esse reservatório serve tanto para água fria quanto para água quente, e é esse reservatório quem alimenta esse boiler, né? Esse tanquezinho aí que parece um tanque de combustível, né? De caminhão, que é metálico e que abriga a água quente, tenta manter a água sempre na temperatura elevada. Ali vocês veem que a placa, ó, a água fria entra por baixo e a água quente sai por cima, né? Então, ao passar por essa placa, entrando embaixo e saindo em cima, ela vai passar a água aqui, ela vai passar por diversas tubulações, né? Como se fosse uma colmeiazinha aqui, ó, para que ela demore bem muito para passar. E aí, exposta a uma placa de cerâmica que absorve a temperatura do sol, né, do ambiente, essa água se aquece.
tá bom? Ela é aquecida, na verdade, né? Ela não se aquece. Professor, Oi. por conta desse aquecimento, por isso que a água fria fica abaixo? Isso, né? Não tem nenhum motor, não. É só com relação à densidade que é o movimento. Esse movimento aí, espera-se que ele seja bem lento, exatamente para evitar que uma água passe muito rápido e não aqueça, tá? Então, esse movimento aí ele tem que ser lento. Então, como qualquer coisa fria, ela possui as moléculas mais rígidas, né, as moléculas mais paradas, a água fria ela fica um pouquinho, levemente mais densa. Já a água quente, moléculas mais agitadas, ela tende a ficar na parte superior. É a mesma coisa de uma piscina, tá? A piscina, se você pegar aqui na superfície, ela pode estar quente, quando você mergulha e está lá embaixo, ela está mais fria, tá bom? É a mesma coisa. Então, o movimento aí é garantido pelo diferencial de pressão, beleza? Aí, ó, você tem tubulações específicas, né, de água quente e água fria separadas. O material delas é diferente e tem essa unidade de aquecimento aqui, ó, composta por dois equipamentos, que é o boiler e a placa solar, beleza? Então, vamos lá. O que que isso ali impacta na arquitetura, pessoal? Olha só, para esconder esse boiler dentro da cobertura, muitas vezes você precisa fazer meio que um sótão. Ou seja, você precisa dar inclinação maior no telhado para que esse telhado possa alocar, no caso, esconder a caixa d'água, as tubulações, o boiler e tudo mais. Já a placa solar não tem jeito. Se o seu telhado for aparente, essa placa vai aparecer. O máximo que você pode fazer é escolher uma placa mais bonitinha, vamos dizer assim, né? Porque existem modelos que são mais clean, que são mais perfeccionistas com relação à apresentação dessa placa na fachada, né? Outras não, tem detalhes cromados, é bem realmente industrial e mostra muito isso na fachada. Então, você pode escolher sim o modelo que menos impacta na sua arquitetura, tá bom? Caso você não tenha a possibilidade de telhado aparente, você pode usar a platimbanda, desde que você dimensione essa platimbanda para esconder os elementos internos. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, ó, unidade de aquecimento individual, que no caso é essa daqui que nós acabamos de ver. Essa aqui é a individual, tá? Ela é feita exclusivamente para essa casa, ou seja, um sistema de aquecimento disposto para uma unidade familiar, tá? Então, em um aquecimento, uma unidade de aquecimento para o sistema individual, que é uma unidade, uma casa, né? Os impactos na arquitetura são quais? Inclinação dos telhados tem que ser maior, não é? E a estética devido a isso, das placas de aquecimento. O que que eu faço com essa estética? Tem solução para isso? Tem, tá? Como eu acabei de falar, existem algumas placas que elas são bem, vamos dizer assim, mais aparentadas, elas são mais esbeltas, clean, né? Mais finas e tem um acabamento melhor, tá bom? Porque se você não der soluções, pessoal, sabe o que que vai acontecer? Você vai pedir lá o sistema de água quente e o que vai acontecer é que vai ser executado vai ser comprado um boiler sem preocupação nenhuma com a arquitetura, vai ser colocado lá em cima do telhado e lascou. A sua volumetria vai estar, todo o seu pensamento de estética, de volume, de aparência, de composição arquitetônica, vai ficar influenciada negativamente por aquele equipamento em cima do telhado. Desse jeito, ó. Alguns com um impacto menor, outros com impacto maior, né? Então aqui, por exemplo, ó, modelos mundo afora tem uma característica, opa, volta, tem uma característica de um pouco mais, um acabamento um pouco melhor, né? Mas mesmo assim existe um impacto na arquitetura, porque o telhado é aparente, ele vai estar mostrando. Aqui, óbvio, é uma edificação popular, mas mesmo assim você tem aqui uma incidência negativa na volumetria. Se bem que a volumetria é bem simples, mas ainda tem um prejuízo aqui, tá bom? Professor, Oi. essa imagem à esquerda é placa solar com boiler? Esquerda, essa daqui? Sim.
Boiler, placa solar, tá? Igual a isso. É porque isso aqui é um padrão americano, tá? Então, aqui não é daqui do Brasil, não. Padrão americano, tá? E aqui, mais simplesinho, até menor, porque o nosso consumo de água é menor, de água quente, né? É menor, a placazinha menorzinha, realmente só permitindo ali o uso durante um período do dia. Se muita gente tomar, geralmente a casa dessa só tem um banheiro, né? Então, se muita gente fosse tomar banho, um boiler tem que ser muito maior, tá? Esse aqui é um boilerzinho, deve ter uns, no máximo, aí 50 litros. Beleza? Agora, se você conseguir esconder o boiler, já é um grande ganho, tá? Desse jeito aqui, ó. Então, são casas com telhados bem pronunciados, né? Telhados mais altos, que tem uma diferença de nível bem maior, ou que tem a composição da caixa d'água um pouco mais destacada, né? Tá aqui, por exemplo, ó, a caixa d'água está aqui. Então, o reservatório e o boiler provavelmente estão aqui dentro. E aí as placas estão posicionadas aqui de tal forma, inclusive demonstra que o sistema é bem grande, né? Porque você tem aqui 8 placas e o boiler fica escondido aqui dentro, tá? Do mesmo jeito, ó, essa daqui tem um telhado bem pronunciado, né? E as placas ficam aqui embaixo, tá bom? O impacto dessa daqui é menor? Claro, bem menor, porque você escondeu o boiler. Mas dessas aqui, por exemplo, você já tem aqui um prejuízo muito grande com relação ao posicionamento desses boilers, tá bom? Então você tem que se preocupar com isso, sabendo que a consequência de você utilizar um sistema de aquecimento de água na sua edificação, que não seja o local, né, o chuveiro elétrico, aí você tem que se preocupar também com as influências arquitetônicas desses equipamentos, tá certo? Importante você verificar isso daqui. Tem o comunitário também, tá, gente? Quais são os impactos na arquitetura das unidades de aquecimento comunitário? Ó, ocupação do terraço, né, do prédio comunitário, só para lembrar, é o condomínio de apartamentos, né, ou seja, um sistema para abastecer um condomínio de apartamentos inteiro, ou então um hotel, por exemplo, né, que você está abastecendo vários quartos com um sistema só, aquecendo a água. Então, trata-se de um sistema que tem várias unidades para atender, tá bom? Então, geralmente, esse sistema comunitário, ele é um pouco maior, sistemas maiores, tá bom? Então, ó, um impacto aí na arquitetura, ocupação do terraço, né, que no caso é a cobertura, térreo ou subsolo, dependendo do porte do sistema. Vocês lembram que eu falei que em algumas culturas tecnológicas, né, o sistema de aquecimento, pressurização da água, etc., ele é feito no subsolo ou térreo. Vocês lembram disso, né? Eu até falei lá do clichê dos filmes, né? O cara vai correndo para o subsolo do prédio, chega lá, tem um monte de equipamento, cano passando por tudo que é lado, o cara dá um tiro, sai aquela fumacinha. Aquilo ali é o sistema de instalações do prédio, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, padrão americano, padrão em alguns casos europeu, padrão asiático, você não tem a pressurização da água através da gravidade no prédio. Você tem a pressurização através de sistema pneumático no subsolo. Por isso que você não vê caixa d'água em alguns prédios, tá? Então, se você se perguntar, por exemplo, Paulo, eu nunca vi uma caixa d'água no prédio dos Estados Unidos. Em Empire State não tem a caixa d'água, tem um sistema de pressurização da água, tá bom? Quando necessário. Então, aqui um exemplo, ó, tá? Isso aqui é um prédio de apartamentos que tem o sistema de aquecimento aí, ó. Para vários apartamentos tem vários sistemas instalados, tá bom? Olha só, o negócio além de ser, vamos dizer assim, de aparecer na fachada, né, vamos dizer assim, ele ainda é vermelho, parece sistema de incêndio, né? Agora, isso daí está prejudicando ali a fachada? Tem que ver a configuração dessa estrutura. Mas está com cara de que é um sistema que foi instalado depois, né, da concepção arquitetônica, tá? Mas por que é tão importante você pensar nisso logo na arquitetura? Porque é o seguinte, pessoal,
Quando você está trabalhando uma platimbanda, eu não sei se algum professor já falou isso para vocês, mas uma platimbanda, ela serve para esconder alguma coisa, correto? Não é para esconder o telhado, Paulo, só o telhado? Não, é para esconder tudo que esteja ocupando aquele telhado, né? Então, por exemplo, uma platimbanda para esconder um negócio desse aí, se for tudo projetado, ela tem que ser mais alta. Vocês estão vendo que esse negócio vermelho está parecendo uma coroa no prédio? Está aparecendo, né? E isso não é quem tem que ver, vamos dizer assim, essa estrutura, é só realmente quem está no nível acima do prédio, não? Ou na mesma altura, vamos dizer assim, né? Ou seja, uma pessoa, um vizinho, tem um prédio vizinho, que a pessoa mora lá no 15º andar, tá vendo a cobertura do prédio. Beleza, aí tá vendo os equipamentos. Tudo bem. Agora, quem está passando na rua, quem está se aproximando do prédio, que vai ter aquela noção da volumetria da edificação, não pode ver isso daí. Como é que você calcula isso? AutoCAD, gente. Você está projetando, faça uns testes, ó. Deixa eu tentar abrir o AutoCAD aqui, deixa eu ver se já está aberto, na verdade, porque se não tiver aberto, eu não vou perder tempo com isso. Porque o Professor, AutoCAD aqui no meu computador demora, tipo eu para acordar, demora meia hora. Oi, pode falar. esses negócios em vermelho são boilers, é? O boiler, ele é toda essa parte vermelha e cromada embaixo, é um boiler. E esse reservatóriozinho pequenininho que tem em cima é um reservatório de equilíbrio, só para criar um diferencial de pressão, para que a água fria que vem do reservatório principal saia desse ponto aí e empurre a água quente de volta para o boiler, entendeu? É só para, se você observar, ó, todos têm, ó. Espera aí, viu? Se você observar aqui, todos têm isso, ó. Todos não, né? Tem alguns modelos que não tem, não. Esse aqui, por exemplo, não tem, mas tá vendo aqui o reservatóriozinho? Só para ajudar a água a passar um pouco mais rápido, porque só o diferencial de temperatura vai fazer a água andar muito lenta. Alguns têm isso aqui para poder equilibrar aqui a pressão da água, tá? Tá. Bom, assim, eu não estou aqui com o AutoCAD, não está aberto, eu não vou perder tempo abrindo ele, não. Se ele abrir aqui, eu digo, mas eu mostro. Mas basicamente é assim, pessoal. Você não vai fazer um corte esquemático quando você está projetando, né? Você está criando ainda a volumetria. Você cria ali um corte esquemático, ou então no SketchUp, só para ver como é que vai ficar essa volumetria, correto? Pronto, quando você faz isso, você não tem já uma noção da altura do prédio? Você já tem uma noção da altura do prédio, né? Então você precisa. Peraí. Então você precisa. Ó, o AutoCAD abriu aqui, atrapalhou minha apresentação, tá vendo? AutoCAD demora demais para abrir. Voltar aqui a apresentação. Pronto. Quando você faz essa composição arquitetônica, deixa eu desenhar ele aqui fora, que aí fica mais fácil, né? Espera aí, opa, aqui. Então, olha só. Vamos dizer que isso daqui é o prédio que eu estou desenhando, sem plata em banda ainda, tá? E essa parte de baixo seria a o meu nível do solo, tá? Então, imagine, pessoal, que tem uma pessoa. Imagine que tem uma pessoa aqui embaixo, tá? Tem um indivíduo, ponto de visão de uma pessoa. Ou, imagine que isso daqui é um ponto de visão, tá? Que ficou pequeno demais. Pronto. Então, isso aqui é como se fosse um ponto de visão.
e tem uma pessoa olhando aqui, ó, a uma altura de 1,80 m, tá? Olhando aqui para a fachada do prédio. Que distância é essa aqui embaixo, Paulo? Pessoal, aí depende da proposta que você tem, né? Você quer que a volumetria do prédio seja notada só do outro lado da rua ou a uma distância em diagonal, né? Na avenida que você está chegando para ver o prédio? Como é que é? Que distância é essa? Pode ser 20 metros, pode ser 100 metros, pode ser 200 metros de distância do prédio. Então você tem que analisar como que esse prédio vai ser visualizado no entorno, né? Onde ele está inserido, tá bom? E aí vamos dizer, de onde eu quero que a volumetria seja respeitada, né? Até onde eu quero que a volumetria seja respeitada. Então, você tira essa distância aqui. Então, vamos dizer que aqui tem 100 metros. Então, quando eu estiver me aproximando a 100 metros do prédio, eu quero que a pessoa não veja as instalações. Então, ó, se eu conhecer o tamanho do boiler que vai ter aqui, tá até de vermelho, pronto. Boiler não. Tem o telhado também, né? Você tem aqui, ó, a inclinação do telhado, vamos dizer que ele tenha duas águas, e você tem o boiler aqui em cima, que ele vai ficar aqui em cima. E você quer esconder isso aí tudo. Você quer que uma pessoa a uma determinada distância não veja isso. Então, o que é que você tem que fazer, pessoal? Eu fiz aqui pequeno demais. Então, para fazer o meu, para fazer com que eu me faça entender, ou aí, opa, aqui. Para fazer com que eu me faça entender, vamos dizer que os 100 metros, né, é uma distância maior, tudo bem? Então aqui, ó, e aqui tem um observador, nesse ponto aqui tem um observador que ele está olhando para o prédio, beleza? Então, olha só, no AutoCAD, o que você vai fazer? Um rabiscozinho, né? Você já tem aqui, ó, do ponto do observador, indo em direção ao ponto mais alto da sua edificação, você sabe o que é que ele está vendo. Qual é a visualização dele? Lembrando, essa distância aqui é a distância que você quer que a sua volumetria seja respeitada, né? Eu quero que a minha volumetria seja vista a uma distância de 200 metros, 250 metros, quando o cara está se aproximando, né? Ou em edificações maiores de 30 andares, por exemplo, você realmente quer isso a uma distância muito grande, mas muito grande mesmo. Vamos tomar como exemplo aqui o Pátio Cariri. O Pátio Cariri é uma edificação de 60 metros, 70 metros de altura. Ela é vista de vários pontos da cidade. Então você não pode arriscar. A platimbanda dela, né? Ou seja, as instalações, os sistemas de ar-condicionado, tudo é escondido como se tivesse alguém olhando na mesma altura do prédio, tá? Então é como se o ponto de observação lá fosse aqui assim, ó. É como se a pessoa estivesse vendo assim. Por isso que a platimbanda é grande, né? Você vê o reservatório? Vê, porque realmente na nossa cultura tecnológica não se esconde o reservatório. Porque se eu precisasse esconder o reservatório, ou a platimbanda ficaria do tamanho de um trem, né? No caso, uns 5 metros de altura de platimbanda. Tem que ser uma platimbanda super estruturada, porque senão o vento derruba. E ou então você poderia utilizar um sistema pneumático, que, como eu falei para vocês, é um sistema que utiliza um layout lá no subsolo, com equipamentos de grande porte para poder pressurizar a água, né? E aí, brasileiro não gosta de manutenção, por isso que esse sistema é pouco usado aqui no Brasil. Então, quando você olha aqui, ó, essa linha é o ponto de visão, de onde você quer que essa volumetria seja notada, e aqui você sabe que isso aqui é um equipamento que vai ser usado no seu prédio. Lembrando, como é que o arquiteto sabe desse equipamento? Estudando, ligando para profissionais, para empresas parceiras que possam lhe dar informações antes de você concluir o projeto, ou então, se for bem específico, fazer o projeto, né, determinar quais são os elementos e posicionar eles antes de terminar o projeto estrutural, tá bom? Estrutural não, perdão, arquitetônico. E aí você sabe exatamente o tamanho do boiler que vai ser necessário aqui em cima, a altura dele, aí soma com a altura do telhado, que isso é uma coisa de vocês sabem calcular, né? Por exemplo, telhado para telha sanduíche. Você vai lá e olha qual é, no manual do fabricante, qual é qual é a inclinação para uma telha sanduíche, tá? E aí você tem aqui, ó,
que esse equipamento ele vai ser visto se eu não tomar uma providência. Então, qual é o tamanho da placa em banda mínima? Tá aqui, ó. Placa em banda aqui esconda. Uma placa em banda aqui esconda esse meu elemento para que ele não seja visto pelo observador projetado. Eu falo não seja visto pelo observador projetado, é porque você que vai escolher a que distância que isso vai acontecer. Então, essa placa em banda aqui, por exemplo, ó, a pessoa só vai ver o equipamento aqui dentro, né? Ou alguma coisa aqui dentro, se ela estiver nessa altura aqui de cima, tá? Ah, Paulo, e se tiver um observador mais próximo? Ah, gente, aí o mais próximo é até pior, né? Ele não consegue nem ver, não. Ó. Se eu tiver aqui, por exemplo, do outro lado da rua, uns 8 metros de distância da fachada, faz aumentar, tá vendo? Então você pega o ponto de observação mais distante que você espera para você visualizar. Eu consigo ver esse boiler aqui nesse caso? Não. Então, por isso que eu dimensionei a placa em banda. E vejam que ela ainda não é mais alta do que o boiler. Quer ficar seguro? Se você quer uma coisa mais segura, bota a placa em banda alta. O problema é que uma placa em banda mais alta, tipo assim, para ficar mais alta do que o equipamento, ou na mesma altura, geralmente isso aqui, pessoal, é mais de 2 metros, tá? Então, uma parede de 2 metros, que é a placa em banda, solta, não é muito bom. Aí o que é que o cálculo estrutural vai ter que fazer? Botar todo um sistema de concreto armado aqui para estruturar essa plata em banda. Então, muitas vezes, a plata em banda, quanto menor, melhor para poder ela não ter nenhum tipo de sobrecusto, tá bom? Para ela ser mais eficiente. Quando a gente fala eficiente, é conseguir um determinado resultado usando menos recurso. Nesse caso, recurso financeiro. Deu para entender? Professor, Fala. e o tamanho da placa de banda também influencia na hora da manutenção, não é? Principalmente telhado, né? Principalmente telhado. Só que lembrando assim, não é que na manutenção a platimbanda tem que esconder as pessoas lá, não. Porque uma manutenção, espera-se que ela seja, vamos dizer assim, ela não seja periódica, todo dia, essas coisas, entendeu? Então, se tiver, por exemplo, uma manutenção que precisa trocar uma telha e vai aparecer o pessoal trabalhando lá em cima, aí não tem problema não. Mas se for uma manutenção tipo, eu tenho um equipamento de ar-condicionado, o boiler não é o único equipamento que pode ter aqui em cima, não. Eu posso ter aqueles equipamentos externos de ar-condicionado aqui, né? Aí esses equipamentos, eles vão precisar ter uma manutenção mais constante, vamos dizer, a cada 1 mês, 2 meses, né? Aí você tem que se preocupar com isso também, beleza? Bom, então, um breve comentário aí sobre essa questão de plata em banda. Vamos voltar aqui para a apresentação, tá? Espero que eu tenha me feito entender aí. Bom, então aqui ó, já tinha visto. Beleza, então aqui, como é que eu escondo esses negócios? Aumenta a plata em banda, tá bom? Aqui é um exemplo, ó, de um hotel, tá? Um hotel que tem um sistema, tem vários sistemas aí, né? Eu tenho um sistema de refrigeração do hotel aí em cima, esse verde, né? Que ele está completamente aparecendo na arquitetura. Uma pessoa que está, por exemplo, aqui, ó, nesse ângulo que o helicóptero tirou, o drone tirou aqui, você consegue visualizar tanto os equipamentos quanto aquela praça que tem em frente ao hotel, não é? Então, as pessoas que estão lá naquela praça, elas estão vendo a volumetria do hotel e em cima eles estão observando a silhueta dos equipamentos. Isso não é desejado na arquitetura, né? Vocês que o digam. Então, o que é que eu precisava aí? Ou uma plata em banda, ou dimensionar os equipamentos para ficarem posicionados em um outro local, mais baixo, mas aí não tem muita possibilidade disso, né? Então, por exemplo, isso aqui é porque eu falo, ó, sistema de refrigeração central. Isso aqui é um sistema de refrigeração central, tá? Tá aqui as tomadas de ar, aqui são os condensadores para refrigerar, tá? Então, você vê que esses equipamentos são de grande porte. Isso aqui tem tanta influência, pessoal, que ó, você vai projetar um hotel, o ar-condicionado não é aquele split. O dono quer
um sistema de refrigeração central. Gente, muda tanta coisa, mas tanta coisa na concepção desse hotel. O pé direito, desculpa, o rebaixo do forro muda, porque os dutos de ar-condicionado têm que ser posicionados embaixo da laje. O sistema estrutural muda, porque você tem que ter menos vigas passando, para poder não obstruir a passagem dos dutos de refrigeração. Os equipamentos de refrigeração são gigantescos, como esse aí que vocês estão vendo, tá? Os shafts são maiores, porque esses equipamentos, esses dutos, vão ter que descer em shafts específicos para refrigeração. Então, muda tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Muda tudo na concepção de um hotel desse. Então, vejam que uma instalação, muitas vezes, muda toda a concepção que você está trabalhando, tá bom? E aí, provavelmente, gente, sem sombra de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvidas. Esse sistema de refrigeração aí e o de aquecimento não foram contemplados na concepção arquitetônica. O arquiteto não pensou nas problemáticas disso daí. Você acha que se ele tivesse pensado, ele tinha deixado os equipamentos aparecendo na volumetria da praça? A praça é um equipamento público importante. Pessoas andam lá e elas vão ter a visão da fachada do prédio. Então, se ele tivesse observado isso aí não estaria acontecendo. Platimbandas resolveriam o problema, né? E não tão altas assim, porque aí você vê que as platimbandas são baixas. Correto? E aqui vamos para o resumo, né, de tudo da água quente. Vocês viram que tudo que a gente estudou em água fria se aproveita aqui em água quente, adicionando apenas a consideração da influência adicional de equipamentos de aquecimento, né, ou seja, das unidades de aquecimento, na volumetria da edificação. E, além disso, os materiais também das tubulações que são mais resistentes, tá bom? Então, ó, quais são os pontos importantes sobre as instalações de água quente? Mesmo princípio hidráulico das instalações de água fria. Então, perda de carga, vazão, pressão, tudo se aplica do mesmo jeito, tá? Temperatura que varia entre 30 e 95 graus, né? 30 residencial, 95 aí para hospitalar, tá bom? Então, as temperaturas são bem diferentes, dependendo para cada aplicação. A tubulação de distribuição é separada da de água fria, é óbvio, né? Se eu quero uma água mais quente, tubulação é específica, eu não posso botar na mesma tubulação. Os materiais dos tubos e conexões devem ser apropriados para suportar as temperaturas de trabalho do sistema. Eu tenho aí algumas opções, ó, para sistemas materiais para tubos de água quente, para transporte de água quente. É o cobre, latão, aço galvanizado, bronze e o CPVC. O que é CPVC? É um PVC um pouco mais robusto, um pouco mais denso, as paredes são um pouco mais resistentes, tá bom? A gente chama de CPVC. Todas essas características dos materiais elas estão citadas, né, e apresentadas lá na NBR 7198 de 93, ok? Principal elemento do sistema de aquecimento de água, unidade de aquecimento. Nunca esqueçam. Qual é o principal elemento do sistema de aquecimento de água? Unidade de aquecimento, ok? Ela pode ser solar, que é o mais usado, pode ter caldeira, pode ter vários tipos de sistemas de aquecimento, tá? De unidades de aquecimento. Eu coloquei aí que o mais usado era o solar, tá? Mas nós temos também alguns sistemas elétricos aí de aquecimento, tá? E os tipos de unidades, ela pode ser local, individual ou coletivo. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Cadê vocês? Cadê vocês? Me perdi aqui. Peraí. Aqui. Eita, tem umas coisas aqui. Eu vou ler o chat aqui, viu, gente? Que eu estou vendo aqui um monte de mensagem. Peraí. Minha casa, minha vida. Aquele lá era, viu? Bem simples, né? Uma moradia bem simples. Tem um monte dessas aqui. E o projeto lá no aeroporto,
é parecido com essa, né? Você usa boiler. Eu, sinceramente, gente, eu acho que para uma região como a nossa, o projeto poderia ser apenas com o sistema de energia, né? Com o local. Porque aí, assim, a pessoa passa muito tempo sem usar. Esses equipamentos, eles, se passar muito tempo sem usar eles, eles se danificam, né? Então, a manutenção essas pessoas não podem fazer. Eu sei que as pessoas também têm dificuldade de pagar uma conta de energia cara, né, para ter um chuveiro elétrico, mas não sei até que ponto isso é interessante aqui para nossa região. O Sudeste aí eu acho bem interessante, tá? E eu estou falando isso porque o projeto do Minha Casa Minha Vida que veio para cá, ele é se não me engano, ou é Paraná ou é Rio Grande do Sul. Desculpa. Ou é do Paraná ou é Florianópolis, né? Então você vê que é bem característica climática bem diferente. Para fazer uma platimbanda ou telhado borboleta, que também esconde, né? O telhado borboleta você se refere é o que, Beatriz? É o Compartilhe. telhado invertido, professor. O telhado Ah, não, invertido. não, não. Mas assim, na verdade, o que tu chama de borboleta, a única diferença ainda continua sendo de duas águas, né? A única diferença é que ao invés de você ter. Olha para mim aqui, que eu ver, corta para mim como eu falo. Cadê? Peraí. Cadê eu? Aqui. Ao invés de você ter o telhado assim, ó, você vai ter o telhado assim, certo? Na verdade, assim, ó, você vai mudar assim, certo? A altura que está aqui desse lado, no borboleta que você chama, né? Essa altura aqui dessas duas águas, ó, ela é a mesma da cumieira, se você tivesse as duas águas juntas, tá? Qual é a vantagem desse daqui, que é usado muito, esse que você está chamando de borboleta? É que eu só tenho uma calha, né? Então é uma manutenção de uma calha só, entendeu? Tudo fica ali naquele local, ao invés de ter duas calhas, uma em cada ponta, entendeu? Isso Mas aqui assim, eu diminui a falei altura. porque eu achei que o próprio formato do telhado ajudaria a esconder o boiler. Entende? Ajuda, de fato ajuda, porque se você fizer assim, ó, e botar o boiler aqui em cima na cumieira, ele fica mais alto. Se você fizer assim e você colocar ele próximo da calha, ele fica um pouquinho mais baixo. Exato, eu Tem. pensei isso. Só que assim, a gente tenta sempre colocar telhas que tenham inclinação menores possíveis, exatamente para um telhado ficar menos alto, tá? Então, essas telhas já são ali de 5%. Então, essa diferença de o boiler ficar no topo e na parte de dentro só faz diferença se for uma extensão muito grande, entendeu? Então, na verdade, assim, a gente até desconsidera e você faz o cálculo logo como se fosse do ponto mais alto, entendeu? Do ponto mais alto você já usa o pior caso, né? Falando de parede caindo, a casinha da caixa d'água do vizinho caiu semana passada. A casinha da caixa d'água do vizinho. Acontece, tá um monte de coisa caindo por aí. Professor, O problema é que o pessoal se acomoda muito em fazer tudo de alvenaria. Só que a alvenaria é argamassa e aí você ainda depende do traço que o pedreiro está usando, né? Se tem argamassas fortes o suficiente. Então você precisa realmente de uma estruturação de concreto, platimbandas, tá? Oi, pode falar. Quem estava falando aí? Ok. Bom, pessoal, essa parte de água quente aqui é simples, tá? Então, basicamente, o que vocês têm que se, se, se aprofundar mesmo é isso, tá? Que é a parte a unidade de aquecimento, que as tubulações são separadas, o material das tubulações são específicos, tá? Basicamente, esse slide aqui explica resumidamente tudo o que vocês precisam lembrar do sistema de água quente, tudo bem? Todo o resto se aproxima do sistema de água fria que nós já estudamos. Vazão, pressão, perda de carga e tudo mais, tudo bem? Professor, Oi. no caso dessa temperatura aqui de 95 graus, é o que pode chegar a atingir nas tubulações, né? Em si, assim.
Porque Assim, ou era para ser menos, eu não entendo. toda vez que você toda vez que você vai levar a água para algum lugar, essa água, ela nas tubulações, ela vai perdendo temperatura, ok? O CPVC, ele é um material que ele garante um pouquinho de isolamento térmico, um pouquinho. Ele não é bem feito para isso, mas ele garante um pouquinho. Ou seja, o CPVC ele vai fazer com que a água perca menos energia, perca menos temperatura. Mas mesmo assim, quem tem aqui sabe. Quando você tem aqueles dois resistores no chuveiro e você abre o quente, a água imediatamente, se ela tiver ficado parada na tubulação, ela não cai quente logo de cara. Ela cai numa temperatura amena e depois vai aquecendo mais, né? Ou seja, a tubulação a água que estava parada na tubulação, ela já estava um pouco mais fria, correto? Então, neste caso aí, você tem uma perda de energia naquele primeiro momento, tá bom? Então, vamos dizer assim, os 95 graus é no boiler, é no sistema, na unidade de aquecimento, entendeu? Aí Entendi. o que vai sempre dar uma baixada quando você vai olhar na tubulação mesmo, porque essa água ficou parada em algum momento, tá? Certo. Bem, gente, se vocês tiverem mais dúvidas sobre sistemas de água quente, podem falar, tá bom? Fiquem à vontade aí que a gente revisa tudo, tá? Mas é pouca coisa. Realmente sistema de água quente para sistema de água fria só muda o material das tubulações e as unidades de aquecimento. Vamos falar então de sistema de combate a incêndio. Olha só, pessoal. Sistemas de combate a incêndio envolvem muita coisa, tá? Não é somente ter água para apagar um incêndio, não. Envolve muita coisa no sistema de incêndio. Na verdade, nós nem chamamos o projeto projeto de combate a incêndio, não. Nós chamamos de projeto de detecção, prevenção, combate e a incêndio, segurança e incêndio, uma coisa assim. É um nome que envolve, né, realmente várias disciplinas. Então, nós estamos falando aqui de alarmes, de sistemas de sprinklers, de mangueiras, de hidrantes, de tomadas d'água na calçada, sistemas de bomba, sistemas de alarmes, já falei, sistemas de botoeira de emergência para sirene. Então, nós estamos falando de placas de sinalização indicando onde é a saída. Então, nós estamos falando de muita coisa, tá? Não é apenas, é só um sistema de hidrantes para poder fazer o combate ao incêndio. Não, é todo um conjunto de informações que vão viabilizar a segurança da edificação, tá bom? Aqui na disciplina, só tem lógica a gente trabalhar mais os equipamentos que estão relacionados à água, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre extintores também, para que vocês entendam o porquê que o hidrante para combate a incêndio está em algumas edificações e não está em outras edificações, tá bom? E assim, num determinado nível de precisão, vocês vão saber, inclusive, se a edificação que vocês estão projetando vai precisar de sistema de combate a incêndio ou não. E também para a gente entender quais são os impactos arquitetônicos e decorativos, né, na parte interna, da utilização de equipamentos de proteção e combate a incêndio. Tudo bem? Então, vamos começar a falar aqui sobre a introdução a instalações prediais de combate a incêndio. Primeira coisa, pessoal, o que é um incêndio? Alguém se arrisca aí? O que é um incêndio? A manifestação do fogo? Manifestação do fogo. Isso É uma propagação de fogo que não foi planejada. Olha aí, tá muito bem, tá muito bem. Essa aí é quase a definição correta. Na verdade, é a definição correta, tá? Falta só lapidar umas coisinhas, mas essa aí é a definição correta.
O incêndio é uma coisa descontrolada. Porque quando eu faço uma fogueira de São João, quer dizer, se eu for fazer, provavelmente não vai dar certo. Mas quando meu pai e meu avô fazem fogueira de São João, é um negócio controlado, tá? É um negócio ali que está sendo feito, ele foi feito para queimar. Agora, um prédio, uma casa, foi feito para queimar? Não. Mas pode ocorrer. E aí nós vamos, então, entender o que é um incêndio, que na verdade é uma coisa que está queimando descontroladamente, né? Ou seja, é um fogo descontrolado, para que a gente possa entender como combatê-lo ou preveni-lo, tá bom? Então, ó, muito bem aí a definição. O que é um incêndio, né? É o fogo de grandes proporções e sem controle, que destrói aquilo que não estava destinado a ser queimado, trazendo riscos para os seres vivos, os edifícios e qualquer estrutura ou bem material próximo. Ok? Então, sua definição corretíssima, só algumas informações a mais aí. Foca aqui também, ó, nessa parte que fala sobre o descontrole, né? Primeiramente, essa parte do descontrole, né? Então, ó, não existe controle na queima, tá? E destrói aquilo que não estava destinado, destrói o que não estava destinado a queimar, ok? Aí é óbvio que isso traz riscos aí para edificação e para as pessoas. Então, o que são as instalações de combate a esse incêndio que você acabou de definir? Sistema integrado de prevenção, detecção e combate a incêndios em uma edificação ou conjunto de edificações, beleza? Esse negócio de conjunto de edificações, o que é? Tem um asterisco aí até para eu me lembrar. Você pode ter um sistema de combate a incêndio que atua não só em um prédio. Podem haver sistemas que vão atuar em 2 prédios, por exemplo. Então, 3 prédios, ou então sistemas que vão atuar dentro de uma mesma edificação, dependendo do risco, tá bom? Então, por exemplo, lá na faculdade, você tem apenas um hidrante no prédio novo. Por quê? Porque ele é mais compacto. Agora, lá no prédio antigo, que ele é um pouco mais largo, né? Ele é mais espaçado em planta, nós temos 2 hidrantes no prédio, né? Um de um lado, o outro lá na outra ponta, para poder atender toda a área. Depois nós vamos entender por quê, tá bom? Legislação, importantíssimo. Pessoal, quem é que faz a legislação dos sistemas de combate a incêndio, né? Dessas instalações que a gente acabou de definir aí? É estadual. O órgão, né? Órgão não, na verdade essa não é a palavra, né? A instituição. A instituição que regula e presta o serviço de combate a incêndios, ela é estadual. O Corpo de Bombeiros Militar é estadual. Então, cada estado tem um comando, né? Ele é vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Então, o Corpo de Bombeiros do Ceará tem uma legislação para as instalações aqui no Ceará. O Corpo de Bombeiros do Estado do Pernambuco tem uma legislação para o Estado do Pernambuco. E assim sucessivamente, sempre no Estado, ok? Algumas cidades muito grandes, né? Elas têm uma legislação própria. E é óbvio, se você tem 2 legislações, você vai ter que seguir a mais rigorosa. Ou seja, existe um item que a legislação municipal diz que eu tenho que ter uma reserva de incêndio de 15 mil litros, mas o Corpo de Bombeiros diz que tem que ser um de 12 mil litros. Apesar de quem aprova é o Corpo de Bombeiros, né, o projeto, mas se tem uma legislação na prefeitura que envolve o alvará e a BITS, ela está dizendo que é 15 mil litros, você vai nos 15 mil litros, entendeu? Sistema integrado, desculpa. Então, para fazer o projeto, deve-se sempre adotar a lei municipal ou a lei estadual, no caso a que for mais rígida. Se a lei municipal é mais branda, vale a estadual, e vice-versa. Para o dimensionamento e detalhamento das instalações e equipamentos, devem ser seguidas as normas brasileiras da ABNT. Então, você vai encontrar, por exemplo, na legislação do Corpo de Bombeiros do Ceará,
muitas citações das normas NBR, da ABNT, ok? Por quê? Porque ele não vai gastar tempo, folhas e folhas e folhas, descrevendo como deve ser fabricado um tubo. Ele simplesmente vai fazer uma referência à norma que faz aquela distinção, né? Na verdade, aquele descritivo de como o tubo deve ser fabricado, beleza? Então, na legislação, entendam isso. Se vocês forem projetar no Ceará, a legislação observada tem que ser a norma técnica do Corpo de Bombeiros do Ceará. Se vocês forem projetar no Rio Grande do Norte, a legislação que deve ser obedecida é a da norma técnica do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. Cada estado tem o seu. Distrito Federal, mesma coisa, ok? Muito bem. Professor, Pode falar. sobre essa questão da reserva de incêndio, a quantidade de água que fica reservada, ela não deveria ser proporcional ao tamanho da edificação? E Assim, ela é. Ela é. Ela é. A gente vai ver aqui mais ou menos como é que a norma do Corpo de Bombeiros Ceará trabalha a quantidade de água que deve ser reservada, tá bom? Vocês vão ver que é basicamente leitura de tabelas e enquadramentos da edificação. Então, por isso, a quantidade de água reservada, sim, está relacionada ao tamanho da edificação. Porém, fazer logo um adendo aqui, aproveitando a sua pergunta, não é um negócio diretamente proporcional, não, tá? Por quê? Porque uma das considerações que eu vejo que o Corpo de Bombeiros faz é o combate ao incêndio, ele deve ocorrer de tal forma que um prédio tem que dar o suporte, tem que criar ali uma rotina, uma maneira, uma possibilidade de o Corpo de Bombeiros interagir com o sistema hidráulico do prédio para facilitar o combate. Então, depois eu vou até mostrar para vocês que quem é responsável por, vamos dizer assim, na verdade a pergunta é de outra forma. Qual a funcionalidade daquela caixa vermelha que tem na frente de todos os prédios assim maiores, né? Tipo a nossa faculdade tem aquela, na calçada tem uma tampa de ferro vermelhinha com o nome incêndio. Aquilo ali serve para quê? Muita gente acha que aquilo dali é para você pegar a mangueira, ligar ali dentro e fazer o combate ao incêndio ali fora, né? Ali na parte da frente do prédio. Mas não é. Aquilo ali é uma tomada d'água que o carro do Corpo de Bombeiros, aquele caminhão, que é um caminhão-pipa, ele vai conectar uma tubulação ali, ligar uma bomba no caminhão e jogar mais água para o reservatório. Jogar mais água para encher a caixa d'água de novo, para que o combate seja feito através da caixa d'água. Mais água lá na caixa d'água, ela vai descer por gravidade ou motorizado, depende muito da configuração do sistema, para pressurizar as mangueiras que estão nos hidrantes, lá em cada pavimento, aquela caixona vermelha que a gente vê nos pavimentos, tá? E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, tá bom? Beleza? Então, sim, ela tem referência ao tamanho da edificação, não só o tamanho, mas também a classe da edificação, mas existe também ponderações relacionadas ao combate, né, de como o combate vai ser feito. Bom, existe incêndio sem fogo? Não. Se o incêndio é o fogo descontrolado, tem que ter o fogo controlado primeiro. Tipo, seu fulano, na época seca, foi lá, fumou um cigarro e jogou a bituca fora. O fogo ainda não existia, mas a bituca dele proporcionou um pequeno fogo. Esse pequeno fogo, num primeiro momento, tem controle? Até tem, porque eu posso apagar com o pé, por exemplo. Tem chamas que eu posso apagar com o pé. Tem chamas que só queimaram aqui 1 metro quadrado. Eu posso jogar um balde d'água e ela apaga. Agora, depois que ela já se espalhou, que o vento levou ela, que ela pegou mais vegetação seca, que ela tem combustível para ir queimando, aí, meu amigo, virou incêndio, tá bom? Então, ó, definição do fogo, que é o elemento necessário para o incêndio, né? Vamos dizer assim. O fenômeno causado por reação química que resulta no desprendimento de calor, luz e subprodutos produzidos pela combustão da matéria. Tá bom? Ah, Paulo, essa definição aí está muito complicada. Vamos para a parte visual, que é mais interessante. O fogo é isso aqui, pessoal. Quem fez treinamento de brigada de incêndio sabe muito bem o que é isso. O triângulo do fogo, tá? O triângulo do fogo, ele é...
vamos dizer assim, ele é composto por 3 unidades, né? 3, vamos dizer assim, configurações. Se o fogo não tiver uma dessas configurações, ele apaga, tá bom? Então, quando você risca um palito de fósforo, você tem, naquela chamazinha ali pequenininha, você tem um comburente, um combustível e calor. Se você não tiver um desses aí, o fogo apaga, tá certo? Todo mundo aqui já deve ter visto o testezinho lá, de uma vela em cima da mesa, acesa. Você vai lá, bota um copo emborcado de vidro e a chama logo em seguida se apaga, não é isso? Você retirou um desses elementos aí, um dos elementos do fogo aí, do triângulo do fogo, tá bom? Então, por que é importante eu entender esse negócio do triângulo do fogo? Porque o combate a incêndio, ele é feito retirando um desses elementos, ou no mínimo um, né? Pode ser 2, 3, tirando um desses elementos aí, tá? Então, como é que eu faço o combate, por exemplo, ao fogo, retirando o combustível? É tipo uma fogueira sem lenha. A lenha não é a fogueira, não é o combustível? Se eu tirar a lenha da fogueira, gente, tem fogo? Tem nada. Então, é assim que funciona, tá? Comburente, daqui a pouco eu vou explicar para você direitinho, mas o comburente é o oxigênio, tá? O que eu faço com a vela, que eu coloco um copo emborcado, é fazer com que não entre mais ar suficiente para manter aquela chama acesa. E aí, quando a chama que está lá dentro consome o oxigênio que está naquela superfície do copo, na parte interna do copo, e o oxigênio não consegue mais entrar, a chama se apaga também. Então é tipo um tripé mesmo, né? Se eu tirar um tripé, se eu arrancar uma dessas pernas, não fica em pé de jeito nenhum, tá bom? Então, olha só, composição do triângulo do fogo, né? Primeiro elemento, comburente. Qual é o comburente? O oxigênio. Por que a gente só cita o oxigênio e não outros comburentes? Porque o oxigênio, pessoal, é o que está mais disponível aí na atmosfera, né? Então, o fogo precisa de oxigênio, tá bom? Segundo, combustível, né? O combustível ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Exemplo de combustível sólido, madeira. E exemplo de combustível líquido, gasolina. E exemplo de combustível gasoso, o gás de cozinha, né? Quando ele sai do botijão, beleza? Então, o combustível, ele é um dos materiais também necessários para o triângulo do fogo. E por último é o calor. Por que pega tanto fogo agora no final de setembro, né? As queimadas? Por causa do calor. É muito mais fácil. Tanto o calor, ele age em duas formas, né? Ele seca a vegetação, seca toda a vegetação do ambiente, e ainda proporciona uma temperatura alta, que vai facilitar pegar fogo, não é isso? Então, o calor, ele é, vamos dizer assim, o maior vilão aí. Ele tem a centelha inicial, que no caso é para começar o fogo, e ele realimenta. O calor, ele vai realimentando a cadeia do fogo. O fogo está pegando fogo aqui num material, ele realimenta esse fogo para que ele continue consumindo esse material, tá? Então, pessoal, esses três aí, ó, se não tiver comburente, não tem fogo. Se não tiver combustível, não tem fogo. Se não tiver calor, não tem fogo. Tá? Se tiver dois desses aí e não tiver um deles, também não tem fogo. Por isso que é o triângulo do fogo. Imagine um tripé, igual vocês viram em topografia. Se eu tirar uma perna, ele cai, tá? Não adianta. O que é o comburente? Oxigênio, elemento responsável pela manutenção das chamas e intensificação da combustão. Denomina-se abafamento a diminuição dos níveis de oxigênio abaixo da concentração requerida pelos materiais, para queimar. É o que eu falei da vela, né? A vela está pegando fogo, você coloca um copo emborcado, você abafou aquela chama, tá bom? Você tirou o oxigênio dela, que estava disponível para ela. Um outro exemplo de abafamento, estou pensando aqui, ó. Vocês viram nesses dias aí nos jornais que algumas pessoas do Corpo de Bombeiros estão trabalhando nas frentes lá, né, para poder tentar impedir o avanço das queimadas, correto? E vocês já viram que eles usam um tipo de mata-mosca gigante, né? O nome daquilo é abafador. Eles ficam batendo no fogo. Vocês viram isso, não viram?
pode-se dizer que aquele tipo de extinção de fogo ali, ele é feito através do abafamento, porque quando você bate, né, quando você bate aquele material ali na superfície, por um pequeno momento, existe ali uma subpressão que expulsa o oxigênio que está naquele local. Professor, Suficiente para apagar o incêndio, o fogo, porque você tirou o comburente, você tirou o oxigênio do fogo, né? Então você fez um abafamento. Aquilo ali é como se fosse um abafamento. Oi. então é mais eficaz que a água? Não, porque do tripé do fogo, o principal não é o calor. Nós vamos ver agora que a água, ela retira o calor da mistura. A água ela é um elemento que absorve a temperatura externa. É por isso que uma piscina que fica o dia todo, ao longo do dia inteiro, debaixo de sol, ela fica meio morninha no final do dia. Mas quando é de manhãzinha cedo, ela está congelando a água. Por quê? Porque ela passou a noite inteira absorvendo a temperatura ambiente. Entendeu? Então, o mais eficaz realmente é você retirar o calor. E aí, em alguns casos, dependendo do tipo de combustível, a água é o melhor elemento para ser utilizado. Tá? Existem elementos mais eficientes, mas a água é mais viável, né? Vamos dizer assim. Combustível. Elemento que reage com o oxigênio produzindo a combustão. Os combustíveis podem ser divididos em sólidos, líquidos e gasosos. Um dos métodos de extinção consiste na retirada do material combustível. Nós chamamos isso de ação fictícia. Por quê? Bom, quando eu tenho um prédio pegando fogo, o que está queimando? Digam o prédio. O prédio. Como é que eu tiro o prédio? Não tira. Exato. Então, assim, é um pouco fictício isso daí, só em casos bem específicos você pode tirar o combustível, tá? Mas, na maioria das vezes, você não consegue tirar o que está sendo queimado. Um carro está queimando. Como é que tira o carro do fogo? Não tira, tá? Então, você é meio que uma ação fictícia. O combustível, você não retira ele da ação do fogo. É como se fosse a perna do fogo, né? O tripé. No tripé, o combustível é o pé, né? Do tripé, que é mais fixo. Ele não tem como você retirar ele assim tão facilmente. Então, é uma ação fictícia. Eu estou dizendo isso para vocês focarem. Como é que eu faço para apagar um fogo? Eu faço por abafamento ou por redução de calor. No caso que é retirando o comburente ou retirando o calor, tá bom? Eu vou mostrar agora o calor. Tá aqui, ó. Elemento que dá início e realimenta o incêndio, tá? No caso, a chama. E que incentiva a sua propagação. O método de extinção é o resfriamento. Se eu tenho calor e eu tiro o calor, ele fica resfriado, né? Resfriamento do material incendiado, sendo a água o agente extintor mais utilizado, respondendo a pergunta aí, Thaís, tá bom? Então, ó, dos três, pessoal, do tripé do fogo, o mais eficiente é eu tirar o calor. Se eu não tiver calor, não tem fogo, não existe, né? Porque tirar o comburente é tipo assim, você imaginar você tirar o oxigênio disponível ali para aquela chama. Só que, pô, o oxigênio está em toda a atmosfera, né? É um dos elementos que tem mais concentração na atmosfera. Então, como é que eu... É mais fácil eu resfriar um local que está sendo incendiado ou eu abafar ele? Volta a pegar ali um exemplo de um prédio pegando fogo. É mais fácil tirar qual dos três aí? Eu posso tirar o combustível, que é o prédio? Não. Eu consigo tirar todo o oxigênio que está no prédio? Poder até pode, mas não é muito viável. Eu vou dizer para vocês daqui a pouco como é que é isso, tá, Paulo? Eu vou botar uma bolha em volta do prédio, botar um copo em cima do prédio assim. Não. É porque alguns extintores, pessoal, agentes extintores, como por exemplo o CO2, quando você usa o CO2, quem aqui já fez teste de brigada, vocês sabem que o CO2 é aquele extintor que tem um copinho. Quem aqui é do tempo do Didi, da turma do Didi, era um clichê danado. Não tinha um episódio que ele não esvaziasse um extintor daquele, né? Aquele extintor que sai uma fumaça branca. É uma fumaça branca que ela logo se dissolve no ar, né?
Aí cria aquele efeito visual e ele usava em todo o episódio. Aquilo ali, quando você termina de usar ele, você pega naquele cone, né, que tem a saída, o difusor que tem na saída, ele está congelado, tá? Ou seja, o CO2 ele tira o calor da mistura. Então, se você entrar num prédio jogando o extintor de CO2 para toda chama que você vê, você vai estar extinguindo o incêndio através do resfriamento. Porém, o extintor de CO2 é muito caro, né? Então, por aí você já tira. É muito caro, você tem uma dificuldade econômica, viável, né? Uma dificuldade de viabilidade de você ter um agente extintor proporcional ao tamanho do prédio, da edificação. Tá? Imagina uma edificação de 30 andares. É dinheiro. Se eu não me engano, um tubo de CO2 com 8, 9 litros, ele é em torno aí de uns R$ 400. Então, é muito caro, tá? Para você ter um agente extintor desse aí, em proporção suficiente para apagar o fogo de um prédio, tá? Então, o que é que fica mais viável aí, ao invés Não, perdão, pessoal, agora há pouco eu falei que era por resfriamento, né? O do CO2, ele atua nos dois aí, tá? Porque se você respirar aquilo ali, você coça um pouco a garganta, ele tira o oxigênio do local, ele preenche o local tirando o oxigênio, tá? O gás. E o calor, ele também resfria, porque ele em contato com o oxigênio, né? Quando ele está expulsando o oxigênio, ocorrem reações químicas que vão fazer com que a temperatura caia drasticamente, entenderam? Então, ele na verdade atua nos dois aí. Mas a retirada do calor é o mais interessante, porque você joga água, já retirou o calor. Então, é mais fácil você conseguir água do que CO2, tá? Em grandes proporções, beleza? Classificação do incêndio, né, do fogo, através do tipo de combustível. Por que é importante eu saber isso, né? O tipo de combustível é importante por quê? Porque sabendo do tipo de combustível, eu posso usar a maneira de extinguir o fogo de uma forma mais eficiente. Por exemplo, eu posso até mostrar um vídeo aqui para vocês que eu posso mostrar aqui para vocês que não tem vamos dizer assim, uma maneira única de fazer a extinção, tá bom? Mas algumas classes de incêndio, elas podem ser, vamos dizer assim, extinguidas de forma mais eficiente, ok? Então vamos lá, ó. A classe A de incêndio: fogo em materiais combustíveis sólidos, tais como madeira, papel e assemelhados. A extinção se dá por resfriamento, principalmente pela ação da água. Então, o de classe A é o mais fácil de você extinguir, né? Por exemplo, madeira, materiais sólidos não inflamáveis, papel, que mais? Plásticos, tá? Então, assim, você tem aí um fogo que é um material sólido, tá? E que não é inflamável, tá bom? Então você pode jogar água nele, tá? Classe B, fogo em combustíveis líquidos e gasosos, tais como inflamáveis, óleos, graxas, verniz, GLP e assemelhados, né? No caso aí entra gasolina, diesel, essas coisas. A extinção se dá por abafamento, retirando então, se a extinção é por abafamento, eu estou retirando o quê? O oxigênio. Pela quebra da cadeia química ou pela retirada do material, que é meio que fictício. O agente extintor podem ser produtos químicos secos, líquidos vaporizantes, CO2, água nebulizada, fica aqui a atenção que é para água nebulizada. Nebulizada é o quê? É água quase que em estado vaporizado, certo? Realmente vamos dizer assim, uma nébula de água mesmo, tá? Como se formando já um arco-íris. E a espuma mecânica, né? A espuma mecânica é a mais indicada. Olha só, pessoal, esse tipo de classe B aí
são os combustíveis líquidos, ok? Como, por exemplo, gasolina, álcool e etc. Se você tentar jogar água nesses equipamentos, né, nesse tipo de incêndio, o fogo, por alguns momentos ali, ele vai receber mais comburente ainda. Como assim mais comburente, Paulo? Quando eu jogo água numa mistura que está em alta temperatura, por exemplo, líquidos, né, inflamáveis, o resfriamento não vai ocorrer tão facilmente. Por quê? Porque o líquido é muito inflamável, né? Esses líquidos são inflamáveis, esses gases são muito inflamáveis. Então, o que ocorre primeiro? Primeiro ocorre a evaporação da água pela temperatura. E aí, com a água evaporada, fica mais fácil de você ter ali uma quebra da cadeia da água, né, H2O, e aí você vai ter, por algum momento, um pouco mais de comburente na mistura. E aí o fogo aumenta um pouco, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui um vídeo para vocês. Da extinção extinção de incêndio de classe B, certo? Que aí vocês conseguem ver que por algum momento existe ali um aumento da chama, tá? Isso eu já fiz dois cursos de brigada e eu vejo isso pessoalmente, né? Quando você usa o extintor errado para apagar um incêndio, o fogo faz aumentar de intensidade. Rapaz, eu tinha visto isso semana passada, não encontrou mais o vídeo aqui. Pronto, Qual encontrei o aqui, eu nome? acho que é isso. Oi, Eu tinha perguntado qual o nome para eu procurar também. tá aqui, ó. Esse vídeo aqui explicativo é de um sargento do Corpo de Bombeiros e ele mostra aqui como é que é o combate a incêndio em todas as classes, tá? Não vai ter áudio não, é só para mostrar para vocês. A classe A é materiais sólidos não inflamáveis, ok? Então, ele vai mostrar aí agora aqui o B, que é na parte de materiais combustíveis líquidos. C é equipamentos energizados, tá? E o D, que é um pouco mais difícil, né? São magnésio, sódio, são materiais bem mais específicos, tá bom? Então, ó, deixa eu só mostrar aqui a parte. Achando que não é esse vídeo, não, peraí. Não, não é esse vídeo, ó. Desculpa, gente. Eu vi um vídeo nesse site aqui há pouco tempo sobre esse negócio. Vou botar aqui, uso do extintor errado. Acho que foi isso que eu estava pesquisando. Uso do extintor errado. Pronto, encontrei aqui, ó. Olha só, isso aqui é uma instrução, tá? E eu acho que é esse daqui. Em algum momento ele vai usar o extintor errado
para apagar um incêndio em um combustível líquido. Isso aí, esse tacho aqui, provavelmente está com algum combustível, né? Pode ser óleo diesel, provavelmente é óleo diesel com gasolina, que eles usam para poder fazer o ensaio, tá? E se você usar o extintor errado, numa proporção, jogar muita água, você vai adicionar oxigênio ali naquela mistura e ir aumentando o comburente. Vocês viram aí, gente? O cara fez completamente errado. Eu não sou bombeiro, esse cara está fazendo a instrução, tá? Então, a gente, quando vai na brigada, sempre atuar sobre o incêndio, sempre a favor do vento. Ou seja, o vento está vindo no sentido norte-sul, então você vai atacar o fogo, que a gente chama, né? Atacar o fogo para extinguir no sentido norte-sul, porque as labaredas não vão estar vindo para cima de você. E aqui ele ainda usou um extintor errado. Então vocês viram que a chama, por um momento, ela fez foi aumentar de intensidade. Olha aí, ó. Certo? Ó, então, não é todo extintor que apaga qualquer fogo, tá bom? Tenham cuidado com isso. Ó, e aqui, esse daqui é um vídeo até brando, tem outros que a gente consegue ver até pior do que isso, tá? Então, ó, essa classe B, né, de combustíveis, essa classe B de combustíveis aqui, ó, ela é sempre bom utilizar extintores ou de pó, tá? No caso, no pó seco, né? Produtos químicos secos, que é o pó químico seco, ou CO2, tá bom? É o que mais tem disponível aí no mercado. O mais eficiente seria a espuma, porém, a espuma, ela é um pouco cara e não está disponível em todos os locais, tá bom? Então, é importante que vocês sempre observem a classe de incêndio para poder fazer a extinção. Não é todo extintor que vai funcionar, tudo bem? Então, eu vou dar um exemplo para você. Se você tiver, por exemplo, equipamentos elétricos, se você tiver equipamentos elétricos e você jogar um extintor de água, que existe um extintor de água pressurizada, né? Se você jogar um extintor de água, provavelmente você vai levar um choque se esse equipamento elétrico ainda estiver energizado. Por isso é importante você conhecer o que é que você está combatendo e com o que você está combatendo, tá certo? Então, só para mostrar mais uma vez, ó, a extinção do fogo errado com o produto errado. Ó, a chama faz aumentar. Uma pessoa que vê de fora e não entende isso, ó, poxa, não tem lógica, eu estou jogando um extintor, esse extintor está fazendo aumentar a chama. É isso mesmo. O extintor ele não é adequado para o que está sendo queimado, não é adequado para o combustível que está sendo queimado aí nesse local, tá? Então, aqui na frente, ó, ele vai usar um extintor. Ó, olha a diferença, pessoal. Isso daí é o extintor errado. E olha o extintor correto, quando ele vai usar. Ó. Acabou. Entenderam? Então, esse tipo de informação, ela tem que circular muito facilmente, pessoal. Porque as pessoas não têm esse conhecimento, tipo de parar. Eu sei que é uma situação de emergência, mas quanto mais desesperado você estiver numa situação de emergência, menos provável é você sair com segurança, com um mínimo de segurança, tá certo? Então, manter a calma sempre. As pessoas falam isso, o prédio está pegando fogo, eu vou manter a calma. Sim, senão você vai pisotear as pessoas, você vai se machucar ao tentar sair com desespero, e isso não facilita, isso só prejudica, porque outra pessoa vai ter que lhe ajudar, vai correr risco também, vai demorar a fazer a evacuação do prédio, então é melhor fazer com calma, tá bom? Então, nesses momentos, você precisa fazer
você precisa fazer a análise do que está sendo queimado, tá bom? Paulo, só eu que tenho que fazer isso? Não. Todo extintor, pessoal, se ele tiver baseado em um projeto de combate a incêndio, todo extintor ele é posicionado num local onde existem mais materiais relacionados à classe que aquele extintor está, que ele funciona. Então, por exemplo, se você tiver um extintor de pó químico num determinado local, já indica que aquele local provavelmente tem tem materiais que são da classe A e B, se pegarem fogo. Entenderam? Porque o de pó químico ajuda a apagar, né, o fogo nessas situações. Então, todo extintor tem lá uma classe ideal para ele ser usado, tá bom? E você tem que fazer essa análise, beleza? Outra classe é a classe C, fogo em equipamentos elétricos, tais como transformadores, motores, aparelhos de ar-condicionado, televisores, rádios, etc. O mais indicado para apagar esse tipo de incêndio, né, em equipamentos elétricos é o CO2. É o mais indicado. Por quê? Porque ele vai apagar o incêndio, não vai ter uma probabilidade de choque em quem está operando o extintor, porque não é líquido, né? Não é um elemento que transmite ali a eletricidade facilmente. E, mais um atenuante, né? Ele não vai danificar permanentemente o equipamento elétrico. Tá? Então, o equipamento elétrico ele não vai ser danificado permanentemente. Então, o mais indicado é o CO2. Só para vocês terem uma noção, curiosidade, quando o Corpo de Bombeiros é acionado para um incêndio de grandes proporções, a primeira coisa que o Corpo de Bombeiros faz é ligar para a unidade da concessionária de energia elétrica, que tem que ter sempre uma unidade de plantão, sempre. Para que é que você chama a unidade da Enel? Para ir para um lugar que está pegando fogo, para ele cortar a energia do bairro. Tá? Ele corta a energia do bairro alguns minutos depois, quando todo mundo está evacuado, o bombeiro manda ele cortar a energia. Por quê? Porque quando a energia está cortada em um prédio, tudo que tem ali dentro agora é da classe A. Vocês concordam? Se a classe C são equipamentos energizados, quando eu desligo a energia, todo mundo agora é da classe A. Os circuitos elétricos, as placas de circuito, tudo isso dali agora não tem mais energia. É tudo só plástico, ferro, magnésio, alumínio. Então é tudo coisa que você pode jogar água para poder resfriar, certo? Tendo em vista que o Corpo de Bombeiros só vai se preocupar com uma coisa, apagar o incêndio para manter a segurança. Ele não vai se preocupar se vai botar a perder um monte de equipamentos elétricos. Vamos dizer que é uma empresa de tecnologia, tem um monte de computador lá dentro. No momento em que o Corpo de Bombeiros chega e está tendo um incêndio, a única coisa que ele vai se preocupar é apagar o incêndio. Quer saber se vai danificar todos os computadores, não. Aí tem empresas de tecnologia, mundo afora, que já colocam um sistema de resfriamento com CO2. É caríssimo o sistema desse. Para quê? Para que se tiver um incêndio, o CO2 aciona, apaga o incêndio e não danifica os computadores. Entenderam? Classe D, fogo em materiais pirofóricos, né, como magnésio, titânio, zincônio. Esses materiais queimam mais rapidamente. Geralmente isso aqui é só em indústrias, né? E o combate exige equipamentos, técnicas e agentes extintores especiais. Então, isso aqui a gente nem fala muito aqui na arquitetura, não, tá bom? Geralmente isso aqui ocorre em polos industriais, tá? Então, ó, os extintores. Então, olhem para os extintores agora, quando vocês observarem eles, e vocês vão ver que eles têm uma classe de atuação. Lá está indicado se ele é do tipo A, B, C. Existem extintores que são AB, né? Outros que são A, B e C, tá bom? Como, por exemplo, o CO2 é A, B e C. O CO2 é o mais interessante, assim, você consegue usar ele em quase tudo, tá bom? Então, tá aí os extintores, né? Existe o extintor de água, o de pó químico, o de espuma, tá? Que é como se fosse uma água, mas ele tem um agente extintor também.
Existe também o extintor de gás carbônico. Então, aí tem os principais extintores que existem no mercado. Então, ó, o extintor de água apaga que tipo de incêndio? Somente o incêndio da classe A. Por isso que ele é o mais barato, porque ele só apaga um tipo de incêndio. O de pó químico. O de pó químico ele pode ser usado para apagar o A também, mas ele não é tão eficiente. Agora, contra combustíveis e contra equipamentos elétricos, ele é muito bom, tá? Ele apaga mesmo. Lembrando que ele danifica os equipamentos elétricos. Espuma, ele é interessante para sólidos e para combustíveis líquidos, tá? Mas você vê menos esse extintor de espuma, um pouco mais caro também. E o de gás carbônico, né, ou CO2, ele apaga o B e o C com maior eficiência. Ele apaga o A também, tá bom? Porém, né, ele não é tão indicado assim porque ele não tem tanta eficiência para materiais sólidos, tá? Lembrando que a atuação dele é mais um processo químico, né, para fazer para apagar o incêndio. Beleza? Aqui tem uma tabelazinha resumo disso aí que eu falei para vocês. Então, ó, o extintor de água, ele é muito bom para os materiais sólidos, não é indicado para líquidos inflamáveis nem para produtos elétricos. O extintor de pó químico, desculpa, não é muito eficiente para materiais sólidos. Ele é interessante para equipamentos inflamáveis, desculpa, equipamentos elétricos e líquidos inflamáveis. Já o extintor de espuma, ele é muito bom para a classe A, materiais sólidos e líquidos inflamáveis. E o de gás carbônico, muito bom para líquidos inflamáveis e produtos elétricos, tá bom? Então vocês viram aí, gente, que no vídeo você pode usar um extintor no incêndio e se ele estiver inadequado, né? Se o incêndio for a queima de um determinado combustível que não é adequado para o extintor que você está usando, a chama vai aumentar. Você vai ter um risco de acidente, como aquele instrutor lá, né? Pense no instrutor, vai dar uma instrução. Sabe o que é isso aí? Isso daí é a empresa querendo baratear o custo que está querendo pagar para os funcionários. Só isso que acontece. Porque geralmente a instrução de brigadas de incêndio ideal é que seja feita pelo menos por um profissional que já tenha trabalhado ou trabalhe no Corpo de Bombeiros. Ideal, gente, tá? Ou um bombeiro civil formado, né? Então, se às vezes um profissional, tipo assim, é como se fosse uma pessoa como eu, que assistiu 2 cursos de brigada de incêndio e se acha no direito de ir lá e fazer uma instrução, certo? Muitas vezes consegue o certificado com uma outra pessoa que nem ali está para poder fazer a instrução dessas pessoas, né? Então, instrução de combate a incêndio, de brigada de incêndio é coisa séria, é coisa séria. Não se pode brincar com isso, tá? Porque a instrução correta pode salvar vidas e a instrução incorreta pode matar também, do mesmo jeito. Beleza? Bom, essa aqui é a primeira parte de incêndio, tá? Tem muita coisa ainda para ver, então, as próximas aulas aí a gente vai trabalhando os outros quesitos. Beleza? Exato. Na verdade, é assim, gente, quando a aula é presencial, eu uso essa aula para trazer, eu pego o extintor lá no corredor, levo para dentro da sala e mostro lá a etiqueta, né? E durante essa parte de combate a incêndio, eu gosto muito de falar sobre os equipamentos de incêndio que tem no prédio, coisa que nem tem muito a ver com hidráulica, mas eu separo um tempinho lá para falar. Por exemplo, a escada de emergência, né? Pessoal, passa na escada de emergência, fecha a porta, tá? O ideal é você usar o elevador ou rampa. Beleza, tá longe, quer usar a escada? Pode usar, mas fecha a porta. Aquela porta aberta é um perigo. Quando pegar fogo, a escada não vai estar pressurizada, ela vai encher de fumaça. Ela vai encher de fumaça. As pessoas vão descer na escada de emergência cheia para encher de fumaça. Não é interessante, não é seguro, tá? Então, passou na porta de emergência, fecha a porta, tanto da antecâmara quanto da entrada da antecâmara quanto da saída, tá bom? É essa mesma, vermelha, corta-fogo, né? Tem a plaquinha lá dizendo mantenha a porta fechada, mas a pessoa vai lá e não fecha. Então, mantenha fechada. Se você, vou fazer quando a gente voltar, certo?
Façam um teste. Professor, Fechem todas aquelas portas. Vai ficar parecendo um doido, andando 7 andares fechando as portas. E depois, quando tiver tudo fechado, tenta abrir uma porta daquela para você ver como o vento, a própria pressurização da escada vai fazer com que a porta fique querendo fechar bem rápido. É isso que deve ocorrer. A pressão deve vir de dentro da escada para fora, para empurrar a fumaça para fora da escada de emergência. Oi. existe um mecanismo de porta que ela fecha automático. Eu acho que se a faculdade pudesse colocar, porque aí como um aluno ou qualquer pessoa às vezes passa e deixa aberto, automaticamente a porta fecharia. Tem sim. Tem sim, mas o melhor dispositivo, né, é a educação. Então, eu tenho que ter esse dispositivo também. Tem muita porta que já vem com isso, viu, João? Tem muita porta que já vem com esse, né, dispositivo. Eu acho que aquelas portas são um pouco mais antigas. Eu acho que esse prédio ele é de 2005. Tem umas portas que são mais antigas e não tem essa molinha lá em cima que fecha a porta automaticamente, né? Mas um dispositivo bem importante também é a educação. Alguns alunos meus, pelo menos durante o período que está pagando disciplina comigo, criou a rotina. Passou lá, fechou a porta. Passou lá, fechou a porta. Passou, fechou a porta. Só isso. Não dói, não faz nada. Passou, fechou a porta. Você não fecha a porta do seu quarto? Você não fecha a porta da sala de aula? Fecha a porta de incêndio. É mais importante de você fechar ela. Beleza? Então, já cria aí essa rotina também. Eu vou fechar essa porta aqui porque o professor Paulo pediu. Faça isso. Tá bom? Bom, gente, por hoje é isso. Próxima aula a gente volta a falar sobre incêndio, tá bom? Sobre instalações de combate. Agora nós já estamos com uma base que vai servir para a gente trabalhar o que é necessário lá na parte de combate ao incêndio. Beleza? Dúvidas? Show de bola. Se não tem dúvida, tá bom, né? Tripé do fogo, viu? Combustível, comburente e calor. Combustível, comburente e calor. Combustível, comburente e calor. Repetir 3 vezes, tá? Isso ajuda tanto, gente. Você não sabe o quanto, tá? Vocês acham que é brincadeira minha, mas repitam 3 vezes. Combustível, comburente e calor. Beleza? Botem presente aí e até a próxima aula, pessoal. Um abraço para vocês e uma boa noite, viu? Tchau, tchau.